Você já percebeu como, às vezes, aquilo que mais nos assusta não é o desconhecido, mas o que desafia tudo o que acreditamos saber? Io é exatamente esse tipo de choque. Quando alguém descobre que existe uma lua, onde explosões gigantescas acontecem a todo instante, é natural pensar que isso não faz sentido. E é justamente aí que mora o perigo. Sempre que a lógica falha, a verdade costuma ser ainda mais perturbadora do que imaginávamos. E se alguém te dissesse que Io não é apenas um lugar estranho, mas um mundo que coloca em xeque as leis mais básicas da física? Quanto mais se observa essa lua, mais se percebe que existe algo escondido ali. Algo que não deveria estar acontecendo daquele jeito. É como ouvir um barulho em casa durante a noite. A mente tenta racionalizar, mas a intuição insiste em dizer que há algo fora do lugar, pedindo para ser investigado. A boa notícia é que entender Io não exige ser cientista, apenas estar disposto a enxergar o universo sem filtros. Quando se faz isso, essa pequena luz ao lado de Júpiter deixa de ser só um ponto distante e passa a ser um dos lugares mais extremos que já conhecemos. E ao seguir por essa jornada, fica mais fácil compreender por que Io é tão perigoso, o que encontraram lá e por que tantos especialistas ainda se sentem desconfortáveis com o que vem. À primeira vista, Io parece apenas mais uma lua entre tantas, mas basta olhar com atenção para perceber que há algo profundamente errado ali. Enquanto a maioria das luas é silenciosa e gelada, Io se comporta como um caldeirão em erupção constante. É um mundo coberto por cores intensas, cicatrizes de lava e regiões que parecem sempre prestes a se romper. Um mentor diria que é aquele tipo de lugar que grita, mesmo sem emitir um único som. O contraste é tão grande que chega a ser poético. Ao redor, o vácuo frio do espaço tenta congelar tudo, mas Io responde com rios de magma e explosões capazes de serem vistas do espaço. É como uma fogueira acesa no meio de um deserto de gelo. Esse exagero cósmico não é apenas bonito. Ele carrega uma mensagem clara de que o universo não tem compromisso com o conforto humano e adora contrariar expectativas. Quando se observa Io com calma, fica a sensação de que ele quase tem personalidade própria. Não se contenta em ser mais uma lua discreta, prefere ser o palco principal de um espetáculo violento e constante. Um sábio poderia comparar isso a pessoas aparentemente pequenas, mas cheias de energia por dentro. Io é exatamente assim, um corpo modesto, com uma intensidade que desmente o seu tamanho e instiga perguntas cada vez mais profundas. Tudo começou de forma bem simples, com um telescópio rudimentar apontado para o céu. Galileu Galilei observou Júpiter e notou pequenas luzes ao redor do planeta, mal imaginando o que uma delas se tornaria no futuro. Naquele momento, Io era apenas um pontinho entre outros, parte de uma descoberta histórica, mas ainda sem destaque. Era como um personagem secundário esperando a hora de entrar de verdade na história. Séculos depois, a tecnologia finalmente alcançou o que a curiosidade humana sempre quis: aproximar-se de mundos distantes. Quando a sonda Voyager 1 passou por Io em 1979, as imagens enviadas para a Terra deixaram cientistas boquiabertos. Em uma delas, um vulcão estava em plena erupção, lançando material para o espaço naquele exato instante. Não era teoria, nem suposição. Era a prova direta de que ali algo estava acontecendo em tempo real. A surpresa só aumentou quando a Voyager 2 também sobrevoou. Novas imagens revelaram ainda mais vulcões, rios de lava e paisagens tão ativas que pareciam cenas de um filme. Para muitos, aquela lua deixou de ser um simples objeto astronômico e passou a ser um enigma em chamas. A grande questão que ficou no ar era inevitável. Como um corpo tão pequeno conseguia sustentar um nível tão absurdo de atividade? Se alguém tentasse aplicar as mesmas explicações usadas para a Terra, rapidamente perceberia que nada se encaixa. Io é pequeno demais para manter tanto calor interno por tanto tempo. Em teoria, já deveria ser um mundo frio, silencioso e geologicamente morto. Como a nossa própria Lua, é como encontrar um carvão ainda em brasa, muito tempo depois da fogueira ter sido apagada, sem nenhuma fonte óbvia de energia por perto. Além disso,
Io não tem placas tectônicas se movendo, colidindo ou afundando como acontece aqui. Não existem ali as mesmas engrenagens que alimentam muitos vulcões terrestres. Mesmo assim, sua superfície é marcada por explosões constantes, rachaduras gigantescas e lagos de lava do tamanho de países. Um mentor diria que é como ver alguém correndo sem nunca respirar. Cedo ou tarde, é preciso admitir que há algo diferente acontecendo. A quantidade de vulcões é outro detalhe que faz qualquer modelo teórico parecer frágil. São centenas em atividade, e quando se considera aqueles que já entraram em erupção, o número passa facilmente de 1000. Não faz sentido tratar isso como acaso, ou simples sobra de calor antigo. É mais lógico aceitar que existe uma fonte intensa e contínua de energia escondida ali dentro, algo capaz de manter, e o aceso quando já deveria estar apagado. Para entender o que alimenta esse inferno, é preciso olhar para o vizinho gigante que domina a cena, Júpiter. A gravidade do planeta é tão absurda que age sobre Io como uma mão invisível, apertando e esticando o tempo todo. Em vez de apenas mantê-lo em órbita, Júpiter funciona como uma máquina de amassar, deformando a Lua em um ciclo sem fim. Esse movimento gera atrito interno, e atrito, em escala cósmica, significa calor. Mas Io não dança sozinho. Europa e Ganimedes também entram nesse jogo, ajustando a órbita de Io por meio de uma ressonância curiosa. Enquanto Io dá várias voltas, as outras luas completam as suas em um ritmo sincronizado. Esse equilíbrio forçado impede que a órbita de Io se torne perfeitamente circular. Ele fica sempre levemente oval, sempre desequilibrado, sempre sendo puxado em direções que o obrigam a se contorcer por dentro. O resultado desse estresse constante é um interior que nunca descansa. Rochas são espremidas, arrastadas e aquecidas, como se estivessem dentro de uma prensa gigantesca. Com o tempo, isso mantém vastos reservatórios de magma em estado líquido, como um oceano subterrâneo de fogo. É por isso que Io não esfria. Um sábio diria que, assim como na vida, certas pressões externas podem parecer cruéis, mas acabam revelando uma energia que não existiria sem elas. Quando as sondas começaram a medir mais de perto a temperatura e o campo magnético ao redor de Io, ficou claro que não se tratava apenas de alguns vulcões isolados. Evidências apontavam para uma enorme camada de magma logo abaixo da crosta, quase como se a Lua inteira estivesse boiando sobre um mar de rocha derretida. É uma imagem poderosa. Um mundo com o interior literalmente em ebulição, prestes a se manifestar a qualquer instante. As erupções registradas não são pequenas. Alguns jatos de material vulcânico alcançam centenas de quilômetros de altura, escapando da superfície como se fossem fontes de fogo e enxofre. Lagos de lava se estendem por áreas comparáveis ao território de países inteiros e se renovam em ciclos que lembram batimentos lentos, porém violentos. Cada vez que a crosta solidificada se rompe, é como se Io revelasse um pouco mais de seu coração incandescente. Io ainda carrega um conjunto de perigos que deixam qualquer especialista inquieto. Montanhas com mais de 18 quilômetros de altura surgem de forma inesperada, em um mundo onde, teoricamente, nada deveria erguer estruturas tão gigantes. Essas formações desafiam tudo o que sabemos sobre geologia e deixam claro que Io segue regras próprias, ocultando processos que ainda não compreendemos totalmente. As imagens recentes da sonda Juno reforçam a sensação de mistério profundo. Fendas brilhantes cortam o solo como cicatrizes vivas, jatos de gás escapam de regiões instáveis e campos de lava parecem pulsar no ritmo de algo subterrâneo. Cada registro parece carregar um aviso silencioso. Ainda não entendemos metade do que está acontecendo ali. Io é um enigma que insiste em permanecer aberto. Depois de uma viagem como essa, fica difícil olhar para o céu da mesma forma. Io mostra que o universo é muito mais intenso do que parecemos imaginar, e que existem forças trabalhando no silêncio, moldando destinos e criando mundos extremos. A pergunta que fica é: quantas forças internas você também tem ignorado, fingindo que estão sob controle, quando na verdade carregam o poder de transformar sua vida inteira? Se Io desafia leis que pareciam sólidas,
talvez você também possa desafiar algumas das suas próprias limitações. Que decisões você anda adiando por medo da instabilidade? Que mudanças poderiam aquecer de novo uma vida que por dentro já esfriou? A vida, assim como o Io, é feita de pressões, atritos e momentos de tensão. A diferença é o uso que você faz dessas forças. Recuar ou transformar tudo com elas. E antes de encerrar, fica um convite direto. Se essa jornada por Io mexeu com sua curiosidade, imagine o que ainda podemos explorar juntos em outros cantos do cosmos. Inscreva-se no canal, ative as notificações e continue essa viagem comigo. Cada novo vídeo é uma oportunidade de enxergar além do óbvio, de questionar o que parecia certo e de descobrir que, lá fora e aqui dentro, ainda há muitos mundos esperando para serem compreendidos.